acha nesse perfil? A Verena Veloso está conosco. Fala, Verena. Oi, Ronald. Boa tarde para você, tarde. todo mundo que está nos acompanhando. Justamente, ler pode até ser um ato solitário, mas cada vez mais pessoas têm buscado dividir histórias, impressões e afetos nos chamados clubes do livro, grupos que existem há anos, mas têm conquistado ainda mais espaço com as comunidades formadas nas redes sociais. O estímulo proporcionado pelas metas que os coletivos definem, bem como a sensação de pertencimento e a troca constante entre os participantes, contribuem para manter a regularidade da leitura e ampliar também o interesse por diferentes gêneros literários, como acontece com a bióloga Flora Assis, de 34 anos. Desde os 33, Ronald, ela faz parte do clube Lugar Feliz, que promove encontros mensais aqui em Salvador. Flora sempre gostou de ler, mas destaca que se sente ainda mais motivada pelas relações construídas com as colegas do grupo. Vamos ouvir agora. Eu tinha esse hábito com a minha mãe, a gente sempre lia os mesmos livros e conversava sobre eles, ficava horas conversando sobre eles, mas aí minha mãe se mudou para outra cidade e aí essas conversas ficaram mais difíceis, e então eu vi no clube essa oportunidade de poder discutir. E eu me sinto estimulada com as metas, porque não que eu tivesse dificuldade com leitura, mas o fato de ter que terminar um livro até tal data, né, faz com que você seja mais ágil até na leitura, faz com que você use o seu tempo durante o dia, o tempo livre, com mais assertividade para ler, então você acaba lendo mais ainda do que já está acostumado, né? Fundado em 2024 pela jornalista Thaís Borges, o clube reúne em média 17 mulheres e é voltado à leitura de obras do gênero romance. A gente tenta fazer sempre na primeira sexta-feira ou primeiro sábado do mês, né? Sempre com essa regularidade, não pode deixar de ter um encontro por mês, e eventualmente a gente faz algum encontro extra, quando tem algum livro que a gente quer ler muito, mas aí esses encontros extras não são obrigatórios. A gente já leu cerca de 20 livros desde que começamos, e o nosso clube é totalmente focado em romances. Essa foi uma decisão que a gente teve desde o começo, né? É o gênero que nos move e o gênero que uniu todas nós. Neste Dia do Leitor, celebrado hoje, a dica é reunir amigos com o mesmo objetivo e talvez, quem sabe, criar novos clubes do livro, não é, Ronald? Volto contigo. Boa, valeu. É isso, exatamente isso. E quem tem apreço pela leitura sempre tem um novo desafio, que é, ao terminar uma leitura, o novo desafio está aberto para a próxima que precisa superar a anterior. Nem sempre isso é possível, né? Mas tem muita gente que planeja livros que é para exatamente não viver isso, faz com base em planejamento, ou seja, quando acabar esse livro, começarei exatamente aquele, não vai ser uma descoberta, digamos assim. 1 minuto para 5 horas da tarde. Obrigado às mensagens enviadas pelos inúmeros ouvintes que participaram hoje aqui com a gente, e volto a frisar a respeito do estado de atenção em toda a cidade de São Paulo e também o estado de iminência de transbordamento na região do Jardim Anália Franco. Tome cuidado você, motorista, caminho da Moca para o extremo leste da cidade. Fique esperto aí nessa região com a possibilidade de uma chuva extra, além da média, e que pode trazer algum tipo de transtorno a mais para você, motorista, que circula por essa região. Você que não tem nada para fazer nas ruas de São Paulo, se puder evitar sair, evite. Com chuva intensa, nunca é bom colocar o carro na rua, nem você andar como pedestre por algum canto da cidade, correndo algum tipo de risco. O Acontece termina aqui, volta amanhã a partir das 3 horas da tarde, e pedindo para que você continue conosco. Já já será aberta uma nova live, a do Resenha, que vai contar, claro, com a sua participação pelas nossas redes, com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Bandplay, pelo nosso site, e também participando pelo WhatsApp, pelo 999048756. O quinto sinal vai marcar 5 da tarde. Até amanhã. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 17 horas e 1 minuto. Está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Até às 19h30, muita informação, opinião e debate aqui no FM 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fala, galera, deste dia 7 de janeiro de 2026. Como você avalia essa janela de transferências do Guarani? Acredito que com os reforços o Bugre pode chegar longe no Campeonato Paulista e conquistar o acesso na Série C. Esses são os objetivos, né? Relatados, inclusive, pelos dirigentes bugrinos. E você, o que você acha depois do pacote de contratações elenco do Guarani para 2026? Opine 97102-1493. Qual seria a sua dupla de zaga da Ponte Preta para a estreia diante do Corinthians? Tendo à disposição Simon, David Braz, o Alisson Maia e Lucas Cunha. Opine 97102-1493. 97102-1493. Importante essa pergunta porque ano passado, notadamente na Série C, a defesa da Ponte Preta ganhou destaque. Foi uma das defesas menos vazadas do campeonato. E a Ponte fez um bom campeonato paulista e também foi campeã da Série C. Então opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagens de áudio, ambos curtos. Assim, dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Guarani anunciou oficialmente mais 2 reforços para a temporada 2026. Fabrício Dias, volante que estava na Tombense, e o goleiro Matheus Klaus foram anunciados pelo Bugre. Com essas 2 peças, diretoria alviverde fecha o ciclo de contratações. Maranhão sente dores durante treino e está fora da estreia do Campeonato Paulista. Centroavante tentou participar da atividade hoje pela manhã, mas voltou a sentir dores musculares. Com isso, Luca segue como titular e Kevin retorna a Campinas e fica à disposição de Matheus Costa no banco de reservas, abandonando, portanto, o time sub-20 que está disputando a Copinha. Com tobogã aberto, diretoria anuncia valores dos ingressos para a partida contra o Primavera. No tobogã, os ingressos custam R$40 inteira e R$20 a meia. No tobogã inferior e vitalícia, os valores variam entre 60 e 30. E na cabeceira sul, onde ficam as organizadas,
R$20 inteira e 10 a meia. Com a ajuda de Kevin, Guarani vence o Assisense por 3-0 e deixa vivo o sonho da classificação na Copa São Paulo. A atacante, que estava integrado no elenco profissional, foi emprestado, entre aspas, para o Sub-20 e abriu o placar para o Bugre. Os outros gols foram marcados por Arthur e Victor Gabriel. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Aos 41 anos, Ralf é apresentado e faz planos de carreira no Brinco de Ouro. Pautas da Ponte Preta. 73 dias após o título da Série C, o elenco da Ponte Preta recebeu o troféu e as medalhas de campeão brasileiro da competição. A entrega aconteceu no Salão Nobre, no estádio Moisés Lucarelli, durante a primeira reunião do Conselho Deliberativo de 2026. Ainda sem poder registrar novos atletas, diretoria da Ponte Preta corre contra o tempo para regularizar a situação do transfer ban e deixar a equipe com força máxima para a estreia de domingo. Caso não seja possível, 11 atletas não ficarão à disposição de Marcelo Fernandes. Diretoria da Ponte Preta ainda segue de olho no mercado, buscando 4 peças para fechar o ciclo de contratações nesta primeira janela de transferências. Macaca busca um lateral esquerdo, um volante mais 2 atacantes que devem chegar no decorrer do Campeonato Paulista. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Elenco recebe taça e medalhas após título da Série C. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1. Internacional confirma venda de Vitão para o Flamengo em negociação que ultrapassa os 65 milhões de reais. Clube Gaúcho ainda afirmou em nota que a venda foi concretizada em 28 de dezembro e que o zagueiro passou por exames médicos no Clube Carioca nos últimos dias de 2025. Antes de fechar com o rubro-negro, Vitão esteve próximo de defender o Cruzeiro, mas as negociações não evoluíram. Pauta 2. Após rescindir com o Corinthians em comum acordo, Fagner se despediu do clube nas redes sociais nesta quarta-feira. Em publicação no Instagram, o lateral cita que pessoas quiseram e fizeram isso, se referindo à saída dele do timão. Oficialmente, o Corinthians não divulgou valores da negociação, mas precisará pagar uma quantia ao atleta. Pauta 3. Caçula do Paulistão Primavera anuncia elenco com 32 jogadores para disputar pela primeira vez em 99 anos de história a elite do futebol paulista. Entre os jogadores do elenco, alguns nomes conhecidos como do lateral Kevin, ex-Botafogo, Ponte e Guarani, Yuri Lima, ex-Santos, Fluminense, Mirassol, Júnior Caiçara, ex-Santos, Paulo Baia, ex-Fluminense, Ceará e Ponte Preta, além do técnico Rafael Marques, que teve passagens por Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, entre outros clubes. A estreia do Fantasma será
no sábado contra o Guarani, no Brinco de Ouro, às 18h30, com a transmissão pela Rádio Bandeirantes. São pautas, notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. 17h11, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, um grande abraço, um abraço especial também para o amigo ouvinte que está ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado da Ponte Preta, numa reunião que aconteceu ontem à noite no Salão Nobre do Estádio Moisés Lucarelli, salão esse denominado Pedro Pinheiro. Os jogadores da Ponte Preta e também a comissão técnica receberam finalmente o troféu e também as medalhas pelo título brasileiro da Série C. Esse evento aconteceu 73 dias após a Macaca vencer o Londrina por 2-0 no estádio Moisés Lucarelli. Pouco tempo depois, o atual vice-presidente Eberlin foi até um evento da CBF, recebeu a taça e ontem os jogadores puderam recebê-la e também as medalhas. Pelo lado do Guarani, o meu destaque é que foram anunciados os 2 últimos reforços do Guarani nessa janela de transferências. Fabrício Dias e Matheus Klaus foram anunciados pelo Bugre, já estão registrados no BID e ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a estreia no sábado, Batista. E hoje no programa tem presentes para você. 2 ganhadores, cada um irá receber, vai levar um panetone da Cacau Show e mais 4 ingressos para o Hopi Hari. Eu repito, são 2 ganhadores e cada um vai receber um panetone da Cacau Show e mais 4 ingressos para o Hopi Hari. Como é que eu faço para participar? Você deve estar fazendo esta pergunta e eu respondo para você. São 2 maneiras, uma pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai entrar lá no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Tem um link, clique no link, vai direto para um formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. E a outra maneira é pelo site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantescampinas.com.br. Entre na aba Promoções e lá tem também o formulário. Preencha o formulário e pronto, você já estará concorrendo. É o seguinte, durante o programa, em algum momento, eu vou fazer o sorteio. E os ganhadores terão 3 dias úteis para fazer a retirada aqui na Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, saída para Valinhos, aqui no alto do Jardim São Gabriel, das 9 até a 1 e das 14h30 até 17h30. Tem que ser o próprio ganhador para retirar, tem que trazer um documento que contenha o seu CPF. Então, repetindo, 2 ganhadores hoje e cada um levando um panetone delicioso da Cacau Show e mais 4 ingressos para o Hopi Hari. Participe e boa sorte para você. São 17h15 em Campinas. Você também, além dos temas do dia, pode participar dos temas do dia, né? Além das enquetes, também dos temas, colocando aqui a sua opinião. Claro, sempre mais curto, e assim você terá a possibilidade de ter a sua mensagem indo para o ar. Tanto mensagem de texto quanto mensagem também de áudio.
97102-1493. 97102-1493. Chamada de áudio e também mensagens de texto para você participar. E se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história. E convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa, do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. Do apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delizioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. 17:18 está no ar. Esporte em debate até 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi. Ele que manda o som para o FM 85,7 e também para todas as plataformas. E opera também o Switcher, o equipamento que corta a imagem e manda para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí um joinha e muito obrigado pela sua audiência. Caso ainda não tenha feito a sua inscrição no canal, inscreva-se, é de graça, não paga nada e você concorre a presentes. É só entrar lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Esporte em debate, coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai
pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17h22 até as 19h30. Você que é empresário e empreendedor, já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais! Com a Desktop Empresas, você e seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer o seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop, sempre ao seu lado. 17h23, ouvinte participando. Mensagem de áudio, ouvinte no ar. De amigo do futebol, boa tarde, Carlos Batista, boa tarde todos da Bandeirante. O bebê, bebê, aquele Del Francisco do Jardim de Oliveira. O Guarani pediu a volta, segundo o bebê, eu vi o dono da bola hoje. A volta do menino para poder ficar no banco em reserva do Lucas. Eu acho que a medida foi mais do que certa. O menino tem futuro, vai jogar o Paulistão, vai fazer algum gol, vai ajudar. E esse time da Copinha aí é perca de tempo. Esse time é muito ruim, não vai chegar a lugar nenhum, não adianta gastar vela para mal defunto. Abraço, muito obrigado. Mais um. Batista, tudo bem? É o Adelino que tá falando. Fala, Adelino. Eu achei bom, só que tem que deixar o clube, né? O grupo trabalhar, né? Trabalhar, jogar melhor e depois trabalhar, né? Jogar, deixar jogar e pronto. E um feliz ano novo para vocês.
Ô Adelino, muito obrigado para você também, viu? Feliz ano novo, com saúde e realizações. Mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, equipe Band. Boa tarde, Tigrão, Bereta, Piscinato. Respeito da pauta do Guarani, dá para fazer um campeonato paulista no campo teórico, né? Como vocês mesmo falam. Dá para fazer um campeonato paulista tranquilo, de manutenção, sem risco. Assim dá para entender, né? Mas pelo tempo que vem treinando, aí acho que vai dar um ajuste bom o Guarani. Agora a Série C não dá para cravar ainda, então vai ser um bom teste esse Campeonato Paulista para ver como que vai ser mesmo o Campeonato Brasileiro da Série C. E as peças que deram certo ficam, né? Vão ficar, e as que não deram certo tem tempo depois para poder renovar. Obrigado pelo espaço aí, Ricardo Bebê do Centro, bugrino da pele até o osso. Abraço, boa tarde, Batista. Gostei da montagem do elenco do Bugre. Acho que só faltou mais um lateral esquerdo. Temos só o Emerson Barbosa para essa posição. Estou confiante em uma boa campanha no Paulista, com o início do Brasileiro em janeiro. Os times grandes vão jogar com time reserva em alguns jogos. Rafael de Campinas. Abraço para você, Rafael. Muito obrigado aí pela sua participação. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando do mercado da bola, o Grêmio rescindiu o contrato com o zagueiro Gemerson, aquele mesmo, né, jogador de 33 anos de idade, já está à disposição no mercado, então não faz mais parte do time do Grêmio. E o Vasco acertou a contratação do uruguaio Alan Saldívia. Alan Saldívia, zagueiro do Colo-Colo, em definitivo, Clube Carioca está comprando 50% do jogador. 2 jogadores que estavam no Guarani foram anunciados por outros clubes. O Alisson, zagueiro, está indo para a equipe do Avaí, acertou com o Avaí, 35 anos. O Alisson é aquele que atuou na última rodada da Série C, porque o Alan Santos foi expulso, ele atuou diante da Ponte. Então o Alisson saindo do Guarani para o Avaí, eu já tinha passado que ele iria, mas hoje foi confirmado. E o Dalberson foi confirmado agora à tarde como reforço da equipe do Vila Nova, empréstimo até o final dessa temporada. O ouvinte aí, você leu a mensagem agora há pouco, né, Batista? Ele estava falando a respeito de lateral esquerdo que precisa contratar, mas o Guarani tem 2, né? O Guarani já tem 2 laterais pelo lado esquerdo, até porque o Emerson é o titular da posição e o Renan é o lateral esquerdo reserva, que jogou um jogo, eu acho que só, durante a Série C. Então renovou com o Renan, tinha contrato até o final do Paulista, renovou até o final da Série C. Tem 2, não precisa de mais um. Renan Castro, verdade, realmente ele fez, acho que só um jogo. E esse jogo que ele entrou, eu gostei da participação dele. Me lembro que comentei isso na época, né? Que ele entrou no time do Guarani no lugar do Emerson Barbosa. Então já tem titular e também tem reserva. Não há necessidade de um outro lateral esquerdo. Renan Castro tem 30 anos, jogador experiente também. 2025 ele jogou 2 jogos. Foram 2 partidas, ele que fez o estadual do ano passado pelo Água Santa. É bom jogador, tem qualidade, atua como lateral esquerdo e também ele pode jogar como zagueiro, jogador canhoto. Então, o Guarani está bem servido de lateral esquerdo. Pedro Piscinato, o Brigatti, não vai falar sobre o elenco. Inscrições do Paulistão vão deixar o torcedor sem informação até quando? Ouvinte Carlão. Abraços, Carlão.
E aí, Pedro Piscinato? Batistão, como a gente trouxe ontem aqui, os times têm até hoje para registrar no site da CBF os contratos dos jogadores que vão ser inscritos, pelo menos para essa primeira rodada. A gente segue acompanhando aqui no site da federação. Claro, a gente não consegue ter acesso aos contratos, mas tem uma aba aqui de jogadores no site da Federação Paulista, onde mostra os jogadores que estão registrados nos clubes. Até esse momento, nenhum dos jogadores contratados está no site. A gente está de olho também acompanhando o bid da CBF e nenhum reforço ainda foi registrado no bid. E sobre o João Brigatti, a gente pode tentar o contato com o coordenador de futebol da Ponte Preta para ver se ele consegue esclarecer para a torcida pontepretana sobre o registro desses novos atletas. 17h31, Esporte em Debate até às 19h30. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço das 7 lojas e também o número de WhatsApp de cada loja para entrar em contato diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 17h32, informações do Guarani. Breno Beretta tá chegando no pedaço, diz aí, bebê. Bom, Batista, hoje teve treinamento no gramado do Brinco. Já eu vou mostrar para quem tá no YouTube, vou mandar aqui pro Elton Grimaldi imagens, né, do gramado do Brinco, do treinamento do Brinco, até porque hoje foi o primeiro treinamento no gramado depois da reforma do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Só teve que fazer uma correção, e eu já até falava ontem aqui na Rádio Bandeirantes, uma pequena correção de 6 metros quadrados em uma área que acabou dando uma contaminação no plantio do novo gramado, mas ficou muito bom. Os jogadores treinaram hoje pela manhã, tanto em campo reduzido, depois uma parte mais ampla do campo. Os atletas treinaram, estou passando nesse momento aqui para o Elton Grimaldi, já a gente vai mostrar para quem está nos acompanhando no YouTube. Para quem não está acompanhando, eu vou falar um pouquinho sobre como está o gramado. O gramado é de uma qualidade muito superior a outros tipos de gramados pelo Brasil, e esse gramado é o mesmo gramado da final da Copa do Mundo, é a mesma qualidade de gramado. É um gramado que parece sintético por conta da espessura dele. Quem está vendo no YouTube está vendo o espaço de 6 metros quadrados no campo do lado da cabeceira de entrada, próximo do banco de reservas, onde fica o técnico Matheus Costa. Esse espaço foi retirado, um espaço de 6 metros quadrados. E daí já tem um espaço novo, porque eles colocaram um tapete com o mesmo gramado, que é bem mais caro, aliás, para quando dá algum problema no plantio de sementes. E muito rapidamente, em poucos dias, molhando bastante, esse gramado já pega, esse tapete já pega, não vai ter problema nenhum. O campo redondinho para o jogo de sábado contra a equipe do Primavera. Quem acompanhou a Rádio Bandeirantes hoje no Esporte Notícia pela manhã e acompanhou a tela da Band e os donos da bola já sabe o preço do ingresso, que a diretoria divulgou agora à tarde, mas eu trouxe de forma antecipada. A gente vai colocar na tela também os valores. Tobogã,
40 e 20. Valores do tobogã, 40 o preço normal, 20 a meia entrada. Inferior, tobogã inferior, 60 e 30. Vitalícia, 60 e 30, mais o acesso. Cabeceira sul, R$20 e 10 a meia entrada. E a cabeceira norte, que é o torcedor do Primavera, que virá de Indaiatuba, 20 e 10. Promoção de ingresso, torcedor com a camisa do Guarani paga meia entrada, ou seja, tobogã com a camisa do Guarani paga 20, tobogã inferior paga 30, Vitalícia paga 30 mais o acesso e a cabeceira sul paga R$10. Então não tem desculpa para o torcedor não comparecer no próximo sábado, 6h30, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Quem tá vendo no YouTube, tá vendo imagens do Matheus Klaus, novo goleiro, reserva, chegou para ser reserva. Eu até adiantava ontem, né, que ele seria contratado, já tá treinando, ficou um ano sem jogar por conta de um problema familiar da esposa. Mas eu, pelas informações que obtive sobre esse goleiro, que jogou no Juventude em 2024, é muito bom goleiro, ele é mais alto que o Kaique França. A bola dá para ver que encaixa nos braços e nas mãos, tanto do Matheus Klaus quanto do Kaique França. Do pouco que eu pude observar hoje dos treinamentos, são goleiros muito seguros. Então, a partir de agora, o Guarani vai ter mais segurança no gol a partir deste sábado. Quem treinou também foi o Fabrício Dias, já está integrado ao grupo, volante, ele que começou a carreira no Fortaleza e é um jogador que vem para ser segundo volante reserva do Igor Pereira. Todas as posições o Guarani tem titular e reserva hoje do elenco. E já eu vou passar a provável formação do Guarani. Eu vou passar também, para quem está nos acompanhando no YouTube, vou passar aqui para o Elton Grimaldi mostrar qual imagem? Uma imagem do Maranhão. O Maranhão que hoje subiu para o gramado para tentar treinar com bola, mas ele acabou sentindo, ele ainda não está 100%. O Maranhão que veio para ser o centroavante titular do Guarani, ele acabou sentindo nos treinamentos, durante os treinamentos, e o que aconteceu? O Maranhão, inicialmente, ele iria ficar de fora, a contusão dele é grau 2, depois ele foi se recuperando, período de transição, ainda está naquele período de transição, né? Existia a possibilidade dele ficar domingo, no sábado, melhor dizendo, como opção no banco de reservas. Mas aí ele tá sentindo durante essa semana, tá aí, quem tá vendo no YouTube, tá vendo uma imagem exclusiva do Maranhão de tênis, aí ele vai colocar a chuteira e depois ele vai fazer a segunda parte do treinamento de chuteira para tentar ver se a contusão estava recuperada, né, ou se estava sentindo ainda. Ele tá sentindo. Para não piorar e agravar a contusão, ele está fora do jogo de sábado contra a equipe do Primavera. Ele que vinha treinando antes mesmo da chegada do Luca como titular, como centroavante titular do Guarani. Então o Maranhão está fora. E o Kevin, garoto da base, o Kevin ele está de volta a Campinas. O Kevin que inclusive marcou o gol, um dos gols, né, da vitória por 3-0 do Guarani ontem, contra o Assisense, a primeira vitória do Guarani na Copinha. Eu passei para o Elton Grimaldi também, ele vai mostrar já o gol do Kevin. E ontem, logo depois do jogo, ele já retornou para a cidade de Campinas, hoje está em Campinas, vai treinar com o elenco do Guarani nesta quinta-feira, vai treinar também na sexta-feira, ele que está colocando a bola para dentro nos jogos treino, colocou a bola para dentro ontem nesse gol, quem tá vendo do YouTube, um belo gol do Kevin, garoto da base, jogador importante nesse elenco do Guarani, e agora ele não sai mais, né? Não vai voltar para a Copinha. O Kevin vai permanecer no elenco do Guarani, e eu tenho certeza que a hora que o Kevin entrar no time do Guarani e a bola dele começar a entrar, vai ser difícil tirar o Kevin do time titular do Guarani. A gente espera que aconteça algo parecido com o ano passado, como foi com o João Marcelo no Paulistão, mas que o Guarani possa segurar o Kevin por pelo menos um ano, né?
Se o Guarani conseguir segurar o Kevin por pelo menos um ano durante o Paulistão e também a Série C, vai ser muito importante. Aliás, eu vou passar um provável Guarani já para o jogo de sábado, né? Com o Kaique França no gol, que está treinando, na lateral direita o Cicinho, na zaga o Rafael Donato e também o Jonathan, na esquerda o Emerson. No meio-campo, William Farias, Igor Pereira e o Diego Torres. Lá na frente, Guilherme Parede, Mirandinha e o Luca. Dos jogadores que permanecem de 2025, quem serão titulares? Apenas Cicinho e Emerson, os dois laterais. No meio-campo, Diego Torres e lá na frente o Mirandinha. Ou seja, só 4 dos 11 jogadores, 4 que terminaram a Série C do Campeonato Brasileiro, é que vão permanecer como titulares para a próxima temporada. Ô Batista, quer falar um pouquinho a respeito do time, do Kevin também? Aliás, hoje, se quiser mandar um abraço pro Kevin, ele tá sempre na nossa escuta. Hoje, curiosamente, é aniversário do Kevin. O Kevin hoje completando mais um ano de vida, jogador importante desse time do Guarani, né? A gente espera que ele tenha muita saúde, muito sucesso durante a carreira, até porque é um atleta de muito futuro, é um dos atletas que o Guarani mais aposta e hoje ele está completando 21 anos, Batista. Grande abraço para ele, idade linda, 21 anos, Kevin é muito talentoso. Hoje até na tela da Band o Tigrão falava a respeito do jogador. Ontem também o Tigrão falou aqui no Esporte em Debate. Ele tem características do João Marcelo, aquele centroavante que surgiu ano passado na Copa São Paulo também. E aí no time principal brilhou, luziu no Campeonato Paulista. Fez 5 gols em 9 jogos. Quem sabe, né? O Kevin segue o mesmo caminho. Só vou torcer para que ele não saia tão precocemente quanto saiu o João Marcelo. Porque o João Marcelo tinha muito para crescer, para aprender também, um jogador recém-saído da base. E aí foi lá para o Atlético Mineiro e não teve oportunidade porque o elenco do Atlético Mineiro, um elenco estrelado. E aí fica muito difícil para um jovem em valor jogar futebol. Aí saiu do país, né? Para onde foi o João Marcelo? Arábia Saudita. Shabab. Foi pro Shabab. Então, $1 milhão o empréstimo, aliás, $300 mil o empréstimo e com opção de compra. Se o Shabab comprar por $1 milhão, o Guarani ganha 10% no final do ano. É um mercado futebolístico que está crescendo, mas convenhamos, né? Está muito longe do mercado europeu. Se ele vai para um time europeu, a chance do Guarani meter a mão na grana, no percentual que tem, seria grande. Agora, a Arábia Saudita, acredito que futuramente seja lá um centro futebolístico importante, interessante, levando grandes craques já pelo 3º ou 4º ano, né, consecutivo, levando jogadores de grande nomeada. Mas ainda não é um grande centro futebolístico. Então seria muito interessante que o João Marcelo tivesse permanecido no Brasil. Mas surgiu a proposta, é dinheiro, ninguém rasga dinheiro, surgiu a oportunidade, ele, enfim, optou em ganhar dinheiro e também não pode ser criticado por isso. Então esperamos que o Kevin fique um pouco mais no Guarani. Parabéns ao Kevin. Com relação ao time passado pelo Breno Beretta, são 4 remanescentes do ano passado. Tem os 2 laterais, de um lado e do lado direito e do lado esquerdo, né? Ou seja, os 2 laterais são remanescentes do ano passado.
Tem aí um meio-campista, que é o Diego Torres, e tem o Mirandinha, que é um atacante. Então, de 11 jogadores, somente 4 são remanescentes. Então, é uma remodelagem, é uma reformulação para mais de 60% do time que vai estrear no campeonato. Pode dar certo? Pode. Pode dar certo porque os nomes contratados, pelo menos na minha visão, são bons nomes. E o Guarani está fazendo corretamente, montando um time para a temporada inteira, não somente para o Campeonato Paulista, mas também, e mais importante para o Guarani, é a Série C. Claro que tem rebaixamento, o Campeonato Paulista tem que ficar ligado nisso, tem que fazer um campeonato pelo menos de manutenção e aí focar tudo no Campeonato Brasileiro da Série C. Tem Copa do Brasil também, que é um torneio rentável. O Guarani entra na segunda fase, tem uma premiação até superior à primeira fase, salvo engano, 1.300.000, né? Deve ser isso. Primeira fase, 800 mil. E na segunda fase deve ser 1.300.000. Dinheiro importante. Agora, o importante mesmo é a Série C. O Guarani tem que focar tudo para retornar para a Série B em 2027. Seguindo, bebê. Bom, Batista, até falando a respeito do João Marcelo, né, que acertou com o Shabab, ele, pelo que eu soube, tá aí a imagem na tela, o Elton Grimaldi mostrando para quem tá nos acompanhando pelo YouTube, a foto dele, ele já tá treinando, pelo que eu soube, ele vai ganhar um salário 3 vezes maior do que ele ganhava no Atlético, ou seja, no salário do Atlético já era bem maior do que o salário do Guarani. Mais de 100 mil reais. Então ele vai ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava no Atlético, lá nos Emirados Árabes, e tendo a possibilidade ainda de renovar um contrato, marcar gols por lá, fazer dinheiro. Ele optou nesse momento por fazer dinheiro na carreira e depois, quem sabe, voltar para um clube grande que ele tem talento também aqui no Brasil. Bom, eu já passei o provável time do Guarani, a ausência do Maranhão, a volta do Kevin, que vai ficar à disposição. E hoje 2 jogadores importantes foram apresentados, né? O Rian, que é reserva do Cicinho, ele veio para ser reserva do Cicinho, e também o Ralf. O Ralf, jogador experiente, 41 anos de idade, é mais velho que o treinador, né? O Matheus Costa tem 38, o Ralf tem 41. E, curiosamente, o Guarani apresentou os 2 atletas para mostrar essa mescla, né? Um jogador bem mais velho e um jogador mais novo. O Rian tem 21 anos de idade. Por quê? Para mostrar justamente essa mescla do elenco, que tem jogadores jovens com jogadores experientes. O ano passado, o time do Guarani, muito inexperiente, 24 anos, a média de idade do time do Guarani, não conseguiu o acesso. E agora, um time com 27 anos a média de idade, 3 anos a mais a média de idade do Guarani. Não é um time velho, né? Mas tem jogadores experientes nesse meio. E o Ralf chegou com um discurso, estive lá hoje na apresentação do Ralf, com um discurso muito simples, humilde, pés no chão, nem parece aquele jogador que tem tanta história no futebol brasileiro. Multicampeão pelo Corinthians, poderia ser um cara, assim, de salto alto, a gente pode dizer, mas ele é muito pelo contrário. É um cara que a gente percebe nas palavras que vai ajudar muito o Guarani, porque ele chegou como se ele fosse um jogador que não tivesse tanta história. E a gente vai ver nas palavras, ver e ouvir agora, o que disse o Ralf na chegada dele no Guarani. Ralf, bom dia, seja bem-vindo ao Guarani. Eu queria que você falasse, né, você que tem uma carreira vitoriosa, jogou bastante pelo Vila Nova nas últimas temporadas, mas tem uma história marcante no Corinthians. O que te motiva ainda a jogar futebol? Que tem muitos jogadores que chegam na sua idade e já não estão motivados. Mas o que te motiva ainda? E como que você está hoje para brigar por uma posição até como titular aqui no Guarani? Primeiramente, muito bom dia. Primeiramente, agradecer a Deus, né, essa oportunidade, ao presidente. Obrigado, presidente, de poder contar conosco, com o nosso trabalho, toda a diretoria, falando no presidente, mas toda a diretoria, né?
A gente sabe que o elenco que você tá montando não é fácil, né? Ainda mais que o Guarani vinha passando nos últimos meses, no último ano, né? Então, creio que agora ele estava fazendo um elenco muito competitivo. Então, a gente vai brigar de todas as formas nessa primeira classificação para o Paulista. Cara, e eu venho para buscar meu espaço. É como a gente fala sempre, né? A gente tem que ter fome. Eu vim com fome, não vim de barriga cheia. Então, vou procurar ajudar, vou respeitar, vou aprender também. Tenho total humildade para poder estar aprendendo todos os dias, todas as horas, com os mais novos também. E um pouquinho que eu puder contribuir também, eu vou contribuir dentro de campo também. Se o professor optar por me jogar ou não também, vou respeitar também, até porque eu estou chegando depois dos demais também, que eles estão mais na frente na minha frente, né? Porque eles estão há mais dias treinando. Então eu vou buscar meu espaço, condicionar o mais rápido possível para a gente estar ajudando da melhor forma. Cara, a idade a gente costuma falar que é só um número, né? É apenas mais um número. Se a gente pôr na cabeça que a gente é velho, a gente vai ser velho. Agora, se a gente tiver na cabeça que é novo, ter espírito e a mentalidade de garoto, a gente tem que estar todo dia buscando. Então, por isso que eu tenho que aproveitar a estrutura que o Guarani está nos fornecendo, está me dando. E todos os clubes que eu passei também, eu procurei ser um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair. Então, eu tenho que estar bem condicionado, até como você falou também, pela idade também, né? Não posso fazer a mesma coisa que o Rian tem com esse espírito de jovem, né? Mas a gente vai pelo atalho ali, vai tentar ajudar da melhor forma possível. Mas, como eu falei, eu chego com fome, cara. Quero conquistar, quero primeiro fazer o melhor meu também para poder contribuir junto com a equipe. Nos últimos anos você vinha jogando bastante, né? Você jogou um pouco menos em 2025, mas até jogou quase 30 jogos. Queria que você falasse como que você está hoje fisicamente, se você está próximo do 100%. E uma outra situação, o Guarani no ano passado não tinha aquela situação de jogadores que ganham confrontos e buscou nessa formação de elenco, o Farney, o Elano, a diretoria, jogadores que ganhem confrontos. Como que você vê essa situação? Porque o Guarani hoje só não está na Série B muito por conta disso, né? E pelo meio campo do Guarani que não funcionou da maneira que deveria ter funcionado. Como eu falei, o presidente não mediu esforço para trazer tanto eu quanto o Faria, os jogadores ali também, né? Então a gente sabe que ele está montando um elenco competitivo, até porque precisa, né? Tem várias competições, vai precisar de todos vão ser importantes. Então a gente tem que estar da melhor forma possível. Eu ainda estou condicionando, ainda não estou 100%. Como eu falei, cheguei depois, né? Estou um pouquinho atrasado ainda dos demais. Mas um pouquinho, e claro, dentro da competição a gente vai condicionando, mas a gente tem que estar condicionando. E se for possível, Deus abençoe, a gente já conquistar esses 3 pontos diante do Primavera. O seu contrato é um pouco mais curto até o fim do Paulista, mas como que você está projetando o ano? O seu interesse em jogar pelo Guarani até o final do ano, a Série C do Brasileiro? E eu gostaria que você falasse também se, mesmo você estando um pouco atrás fisicamente, se para sábado você já tem condições de jogar, pelo menos entrar no segundo tempo. Cara, é um passo de cada vez, como eu falei, né? A gente tem que pensar primeiro nesse primeiro jogo agora, no Paulista, depois a gente pensa com a diretoria, comigo também, o que a gente pode pensar na sequência. E a gente vai tentar da melhor forma possível, fisicamente ali, se o professor optar por mim me levar pelo menos para o banco, já vou ficar feliz, porque quando a gente pega pelo menos a relação dos 22, não sei quanto que vai, 23, a gente já tem que estar feliz e motivado. Então, espero que eu esteja nessa relação e que eu possa contribuir da melhor forma possível, independente do tempo que eu tiver em campo. Bom, tá aí parte da palavra do Ralf na entrevista coletiva de hoje, que foi uma entrevista coletiva muito bacana. Um jogador tão experiente como ele, a gente vê pelas palavras que ele vai ajudar muito fora de campo. Isso pelas palavras fora de campo. Dentro de campo eu não tenho dúvida que ele vai ajudar muito o Guarani. Até porque, conhecendo bem a carreira do Ralf, e é um jogador que se machuca pouco, né? Praticamente não se machuca, que tá fininho, que se cuida, é um cara que não é cara da noite, cara baladeiro, muito pelo contrário, é um atleta de futebol, tanto é que ele tá com 41 anos e tá aí brigando pelo espaço dele. Para se ter uma ideia, as últimas temporadas, 2022 ele jogou 35 jogos pelo Vila Nova, 2023 ele jogou 49, 2024 49, no ano passado ele jogou 27. Ou seja, ele jogou bastante pelo Vila Nova nas últimas temporadas. Sem falar que ele é multicampeão pelo Corinthians, né? Quantas passagens pelo Corinthians desde 2010 até 2015. Depois ele ficou 2 anos na China, do Beijing Guan, da China. Depois ele voltou para o Corinthians e mais 2 temporadas. Campeão da Libertadores, 2 vezes campeão do Brasileirão.
campeão mundial de clubes, campeão da Recopa Sul-Americana. Então é um volante que todo mundo conhece. É um volante que, como ele mesmo disse, ele não está aqui para encerrar a carreira. Ele está aqui para conquistar e buscar o espaço dele. E apresentado junto com ele um outro menino que está para buscar o espaço, que ele vem para ser reserva do Cicinho, que é o lateral direito Rian, jogador de 21 anos de idade. E a gente vai ouvir agora um trecho da entrevista com o Rian. Rian, bom dia, seja bem-vindo ao Guarani, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre suas características, porque, pelo que eu sei, você joga em mais de uma posição. E se você, como lateral direito, você é um jogador mais ofensivo ou mais defensivo? Primeiramente, bom dia, né? Muito feliz com essa oportunidade de estar defendendo o Guarani. Acho que minhas características vão depender muito do que o professor Matheus vai pedir ali dentro de campo. Acho que estou preparado para, se ele pedir para ser mais ofensivo, e também se ele pedir para ser um pouco mais defensivo, também acho que estou preparado para pedir o que ele quer. Eu atuo também de volante, posso atuar ali de ponta também, mas estou preparado. Foi uma oportunidade muito boa para mim, né, para evoluir. Sou muito grato ao Ipiranga. Eu creio que foi uma oportunidade de eu alavancar, né, de eu poder ter uma sequência de jogos, e eu creio que foi uma oportunidade muito boa para mim. Uma disputa muito boa, né? O Cicinho é um jogador muito experiente, procuro tá sempre pegando o que ele faz de bom ali, procurando pegar para mim para poder ter uma carreira tão sensacional igual a dele. Eu queria saber também como que está o psicológico dos jogadores e seu particularmente, até porque agora você vai vestir uma camisa com respeito aos clubes que você já vestiu, mas maior, mais pesada, e a hora que você tiver que entrar em campo, o que passa pela sua cabeça, a pressão que você vai receber também em relação aos jogos aqui, porque Paulistão, a qualquer momento você vai poder entrar, jogo do meio de semana, final de semana. Acho que está todo mundo bem preparado, a gente fez uma boa pré-temporada, acho que a gente tem todo um staff que está ajudando a gente nesse sentido, eu acho que está todo mundo bem preparado. E eu também estou preparado para, quando a oportunidade aparecer, agarrar ela. Bom, tá aí a palavra do Rian, né, que é um jogador mais jovem, ele que inclusive atuou junto com o Ralf algumas temporadas, porque o Ralf chegou lá no Vila Nova em 2022, e nessa época o Rian estava no Sub-23 do Vila Nova. Ele ficou até 2024 no Vila Nova, o Rian, aí ano passado ele foi para o Ipiranga emprestado, fez 24 jogos, foi aí que o Guarani começou a observar o jogador, né? E então é um jogador que chega aí para a reserva do Cicinho, né? Como eu estava dizendo, todos os jogadores praticamente têm reservas, né? Hoje no elenco do Guarani. Todos os atletas têm reserva, o elenco do Guarani, pelo menos no papel foi bem montado. A gente vai saber se esse elenco vai dar liga a partir do próximo sábado, 6h30 da tarde, contra a equipe do Primavera. Repetindo os ingressos, né, para a torcida do Guarani, ingressos que estão, que serão vendidos para a torcida do Guarani. Vou passar aqui, o Elton Grimaldi vai colocar na tela também a lista com os valores dos ingressos, né? 40,20 o valor do tobogã, 60,30 o inferior tobogã. Vale lembrar que com a camisa do Guarani paga meia, então 20 tobogã, R$30 embaixo do tobogã, a vitalícia 30, mais o acesso que é 30 também, a cabeceira sul R$10 e a cabeceira visitante 20 e 10. Tá aí as informações sobre ingressos, e um abraço para o Marcos Ortiz, que está sempre nos acompanhando na Rádio Bandeirantes, mandando um abraço para você também, viu, Batista? Opa, muito obrigado, grande abraço também para o Marcos Ortiz, feliz 2026 com saúde, que é mais importante, mas também realizações. Marcos Ortiz faz um trabalho importantíssimo para a comunidade bugrina. Site Planeta Guarani, site Rádio Web, né?
Planeta Guarani, e lá tem tudo sobre o Guarani. É um grande amigo e um excelente profissional. Olha, você trouxe pra gente e pros nossos ouvintes 2 jogadores, um com idade de 41 anos, que é o Ralf, jogador mais velho do elenco bugrino para 2026, e o Rian, que é um dos jogadores mais jovens, tem 21 anos. Alguns jogadores têm 21 anos nesse elenco. O caso do Rian, que tem 21. O Fabrício Dias também tem 21. Ryuta Takahashi, 21. João Vitor, 21. E é só, né? E tem vários jogadores, falei do Ralf, 41. E o Kevin fez 21 hoje. Exato, o Kevin, que foi novamente reintegrado ao elenco de profissionais. Aliás, você, bebê, deu com exclusividade hoje no programa Os Donos da Bola de que o Kevin tinha abandonado a equipe da Copinha. Abandonado é maneira de dizer, né? Ele não foi por iniciativa dele que ele abandonou. É que ele foi solicitado a se reapresentar de novo no elenco de profissionais, porque o Maranhão não terá condições de jogo. Verdade, também tem 21 completados hoje. Já demos os parabéns. E aí, com o Ralf, a idade média do Guarani sobe para 33,09. 33,09. A idade média na lista A é de 28,55. 28,55. Mas aí, com a chegada dos novos jogadores, que já estão inscritos, estão no BID, a idade média sobe para 31,54. Quando coloca o Ralf, aí vai para 33,9. O Guarani está trabalhando com uma idade que tem feito sucesso, idade média, na Série C do Campeonato Brasileiro. Você pega os últimos anos, os times que conseguiram acesso ou que foram campeões foram equipes que estavam na média de idade aí com mais ou menos na casa dos 31 a 32 anos. Caso da Ponte, foi campeã, o ano passado subiu, foi campeã, com uma média de idade de 32 anos. Então a montagem do elenco passa pelo pensamento de ter um elenco cascudo, um elenco mais experiente para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Batista, aliás, amanhã, né, mais 2 jogadores vão ser apresentados oficialmente no Guarani, no período da tarde. O Fabrício Dias, que foi anunciado ontem, já está treinando, e o Kaique França, que para mim é a principal contratação do Guarani, pela necessidade, pelo salário. Há tanto tempo que a gente não vê o Guarani com um goleiro de confiança. Se a gente for ver, por exemplo, o Bruno Brígido, goleiro que a torcida gostou, o último goleiro que a torcida gostou. Mas se a gente for comparar a qualidade do Bruno Brígido com o Kaique França, para mim a qualidade do Kaique França é superior. E é um goleiro novo, que tem 2 anos de contrato. Então amanhã o Kaique França, que já está treinando, ele vai ser apresentado oficialmente junto com o Fabrício Dias no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e mais 2 treinamentos antes do jogo de sábado, amanhã e também na sexta-feira. E mande um abraço, Batista, para o Ramos de Almeida, tá te acompanhando no rádio do carro, tá te acompanhando e mandando um abraço. Torcedor do Guarani, da pele até o osso. Aê! Ramos de Almeida, grande abraço. Muito obrigado pela audiência aí no carro. O som da Bandeirantes explodindo aí nos alto-falantes do seu automóvel. Abraço para você, muito obrigado, viu? Ano novo e a sensacional promoção do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante continua.
Rodízio de pizza apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores, salgadas e doces, e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40,00, com 4 garrafas de 600 ml. A pizza mais gostosa de Campinas, chopp saboroso e cervejas geladíssimas, é no Ponto 10, pizzaria e restaurante, de terça a sábado, a partir das 18 horas. E aniversariante ganha rodízio de pizza se tiver grupo acima de 10 pessoas. Faça sua reserva com o João Dias pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 974 10 60 68. Ponto 10, pizzaria e restaurante, há mais de 20 anos, servindo com excelência e sabor. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. 18:06, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa noite. Alô, Batista, boa noite. Grande abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos dar uma olhada já de cara no Fala Galera de hoje, vamos lá. Como você avalia essa janela de transferências do Guarani? Acredita que com os reforços o Bugre pode chegar longe no Campeonato Paulista e acessar ou conquistar o acesso na Série C? Acho que as contratações foram boas, o grupo está bem balanceado, é um grupo mais experiente, é um grupo de jogadores de padrão predominante de Série B, até com nuances de Série A, como é o caso do Kaique França, que estava na Série A até dezembro. Então, antes da bola rolar, pelo menos, estou otimista, com uma boa participação, sem sustos, do Guarani no Campeonato Paulista e com acesso na Série C. E vamos dar uma espiadela aqui no Fala Galera da Nega Véia. Qual será a dupla de zaga da Ponte Preta? Isso está guardado a 7 chaves, hein? Vou dizer para você um negócio, mas está muito bem guardado. Mas qual será a dupla de zaga da Ponte para a estreia diante do Corinthians? Tendo à disposição Simon, David Braz, o Alisson Maia e Lucas Cunha. Simon e mais um, Batista. São 18h08 em Campinas, Esporte em Debate até às 19h30. Repita, por favor, o time base do Guarani para o Tigrão comentar, time que estreia contra o Primavera em Bebê. Bom, o time base do Guarani, Batista, com Kaique França no gol, com Cicinho na lateral direita, com Rafael Donato e Jonathan na zaga, e na esquerda com Emerson. No meio campo, William Farias, o Igor Pereira e também o Diego Torres na armação das jogadas. Lá na frente, Guilherme Parede, ao lado do Mirandinha, e na frente o Luca. Lembrando que Maranhão fora do jogo, machucado, contusão muscular, o Kevin voltou da cidade de Assis, já está à disposição. Teve um ouvinte que me perguntou esses dias, só para repassar aqui e relembrar, que fim deu o Luiz Miguel, né? Acho que foram 2 ouvintes. Que fim deu o Luiz Miguel e Samuel? O Guarani está tentando arrumar clube para esses 2 jogadores, deve arrumar nos próximos dias, porque tem propostas, tanto para o Luiz Miguel quanto para o Samuel, e o Diogo, também o zagueiro, deve ir para outro clube. Lembrando que hoje Dalberson foi anunciado pelo Vila Nova e Alisson, zagueiro, anunciado pela equipe do Avaí, Batista.
O Tigrão vai comentar, mas antes, se tem algo que combina tanto quanto o futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delizioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Já pensou? Quanto que a Todeschini gastou? Você vê, a gente tá pagando em 72 vezes o cachê do Chitãozinho e Chororó aqui, por causa da vinheta que eles criaram aí pra gente dar o preço do ingresso. Aí, ó. 72 prestações. E você já pensou quanto que custou para contratar o Luciano Pavarotti para gravar esse jingle aí, Batista? Nossa Senhora, é coisa inacreditável. Ficou muito bom. Queria ouvir de novo, pode ser ou não? Potência. Vamos ouvir. Vamos ouvir de novo. Na panela, todo mundo canta assim. Ah lá. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delizioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Esse é o jingle mais lindo e mais bem elaborado da história do rádio brasileiro. Um dó de peito aí, ô Tigrão. Manda aí. É Todeschini. Se eu fizer isso aí, descostura os pontos. Ô Tigrão, são 4 remanescentes do Guarani do ano passado. Os 2 laterais, Cicinho na direita, Emerson Barbosa na esquerda, Diego Torres no meio e Mirandinha lá na frente. Portanto, uma remodelação bastante significativa. Com os novos contratados e os remanescentes, o time do Guarani, para iniciar o Campeonato Paulista, é melhor do que o time do ano passado da Série C. É melhor. É melhor sim. É melhor o goleiro, os volantes são melhores, mais experientes. O meia é o mesmo e deve fazer um futebol melhor, que ele estará provavelmente jogando mais avançado, mais perto do gol, que ele vai ter volantes a empurrá-lo para frente. Porque o futebol é assim, né? Quando começa com qualidade atrás, a zaga empurra, com a bola dominada, eu quero dizer. A zaga empurra os volantes empurram o meia, e o meia empurra os atacantes. É assim, é um movimento coordenado. Né? Então eu acho que melhor sim, pode até não dar certo, mas tudo leva a crer que a campanha vai ser muito boa. Tá dando uma torcida, eu vou desconectar e conectar de novo pra gente acertar isso daí, tá bom?
Perfeito, combinado. Intervalo, voltamos já, 18h15. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Comece o ano com a Desktop, eleita bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, ficha técnica. Olha, eu disporei um pequeno relato aqui do Guarani em termos de paulista. O Guarani foi campeão da divisão de acesso em 49. Então, desde 1950, o Guarani participou de 67 edições de paulista. Quando sábado entrar em campo contra o Primavera, vai ser a participação de número 68 do Guarani desde 1950. Nesse período todo, o Guarani só não disputou Paulista em 2002, quando esteve no Rio São Paulo, e quando disputou a Série A2 em 2007, depois 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, quando aliás foi campeão da Série A2. O Guarani foi vice em 88, perdeu a final para o Corinthians, 2012 perdeu a final para o Santos e foi campeão do primeiro turno de 76, onde eu quero chegar. Guarani e São Bento, olha aqui para um jogo, no Brinco. Guarani e São Bento ter um público de 19.005 é porque foi bastante relevante. E olha que em 76 não tinha o tobogã. O Guarani com Neneca, Miranda, Amaral, Nelson e Deodoro, Flamarion e Davi, Renato, Zenon, André e Ziza e o técnico Jed Lameiro. O São Bento com Geninho no gol, ele mesmo, Geninho, depois virou treneiro, várias vezes dirigiu o Guarani e a Ponte e foi campeão brasileiro pelo Atlético Paranaense em 2001. Tá aqui, Geninho. Vamos lá, Geninho, Toninho, Laércio, Arlindo, depois Tutu e Nelsinho, é o São Bento, Benete e Gatãozinho, Alves, Adão, Titica, depois Claudinho e ele Bozó. Tá aqui, 76, Bozó no São Bento. Depois viria para o Guarani e ajudaria o Bugre no título de 78. E o técnico do São Bento aqui é Milton Buzeto. Olha, foi 3-0 para o Guarani. Gols de Deodoro no primeiro tempo e André e Zenon no segundo tempo. E com este resultado, o Guarani sagrou-se campeão do primeiro turno, ganhou o troféu Heleno Nunes e também ganhou 1 ponto de bonificação para o segundo turno. 4 de julho de 76, campeão do primeiro turno, no Brinco, 19.005 de público, Guarani 3, São Bento 0. A
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu almoço merece mais do que pressa. Merece sabor, tradição e a excelência da cozinha italiana. No Família Giani, você encontra o almoço executivo perfeito. Pratos preparados com ingredientes selecionados, combinações que encantam o paladar e a experiência de um verdadeiro restaurante italiano. Tudo isso em um ambiente ideal para transformar a sua pausa do dia em um momento especial. Rua Pedregulhos, 27, Chácara da Barra. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h20 até 19h30. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular, com mais de 300 produtos e serviços financeiros. O Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta! Bandeirantes! Olá, Tigrão, completando então o seu raciocínio com relação ao time do Guarani. Deu um pequeno problema, né, na conexão do Tigrão, mas ele vai completar. Está disponível o Tigrão ou não, hein? Não está disponível, então vamos virar para a Ponte Preta. 18h23. Informações da Macaca. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, ontem os jogadores e também o técnico Marcelo Fernandes receberam durante a reunião do Conselho Deliberativo da Ponte Preta o troféu e também as medalhas de campeão brasileiro da Série C. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas pode acompanhar algumas fotos aí dessa reunião e desse momento onde alguns jogadores que participaram aí da campanha do título recebem das mãos do atual presidente, o Dr. Luiz Torrano, o troféu e também as medalhas. A gente viu ali uma foto do Diogo Silva, o Rodrigo Souza, Danilo Barcelos, Diego Tavares, Bruno Lopes, Pacheco, Gustavo Teles, os meninos da base como o Pedrinho, Guilherme Viana, Lucas Emanuel, Gabriel Braga, alguns dos jogadores aí que estiveram presentes nesse momento. Até uma imagem do Rodrigo Souza, ele está vestindo a camisa 10 e também a faixa de capitão que normalmente é utilizada pelo Elvis, e o Breno Beretta até trouxe essa informação hoje no almoço no programa da TV, nos Donos da Bola. O Elvis não pôde estar presente nesse evento, ele tinha um compromisso familiar na cidade de Limeira, por isso o capitão da Macaca não participou aí da cerimônia dessa entrega do troféu. A Ponte Preta até postou uma notícia no site oficial e um trecho curioso, onde o atual vice-presidente e diretor de futebol, o Marco Eberlin, reafirmou
que todos que participaram da campanha terão seus direitos pagos nos próximos dias. É o que diz aí o texto no site oficial da Ponte Preta. A expectativa é que a Macaca acerte esses salários, termine de pagar os salários aí desses jogadores e regularize também a questão do transfer ban, até porque a Ponte Preta contratou 11 jogadores no total nessa janela de transferências, e se não regularizar a questão do transfer ban, esses 11 atletas não ficam à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a estreia de domingo contra o Corinthians. Esses 11 reforços são Thiago Coelho, goleiro que veio do Caxias, os laterais direitos Brian Borges, que veio do Paysandu, e Lucas Justin, que defendeu o Guarani em 2025, 3 zagueiros, o Alisson Maia, que estava no Vila Nova, David Braz, que estava no Guarani, e Lucas Cunha, que estava no Bragantino. 2 volantes, Tarek, que estava na Ferroviária, e Pedro Martins, que pertence ao Sport, mas defendeu a Chapecoense. O meia Cristiano e também os atacantes Herbert e Vitor Pernambuco. A Ponte Preta, atualmente, o técnico Marcelo Fernandes conta com um elenco nessa pré-temporada de 31 jogadores, Batistão, com uma média de 28 anos. Eu vou passar aqui a relação completa do elenco da Ponte Preta. São 4 goleiros, o Diogo Silva, o Thiago Coelho, Vinícius Ferrari e também o Guilherme Viana. Laterais direitos, Pacheco, João Gabriel, Brian Borges e Lucas Justin. Laterais esquerdo, Gabriel Braga, Danilo Barcelos e Jean Carlos. O Danilo Barcelos e o Jean Carlos ainda estão em fase de recuperação. Os dois sofreram com lesões no joelho, não ficam à disposição para esse início de Campeonato Paulista. Se retornarem dentro do estadual, deve ser apenas na reta final do campeonato. Só devem ficar à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a Série C. Zagueiros, a Ponte Preta tem o Simon, o Alisson Maia, o David Braz e o Lucas Cunha. Volantes, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Tarek e Pedro Martins. Os meias, Elvis, Cristiano, Serginho e Diogo Moura, além do Miguel. E atacantes, Gé, Bruno Lopes, Diego Tavares, Herbert, Vitor Pernambuco e aí mais 3 garotos da base também que foram integrados ao elenco profissional da Ponte Preta e vêm treinando com o time de Marcelo Fernandes, que são o Damião, o Lucas Emanuel, o Luquinhas e também o Pedrinho. A gente acompanhou aí nas fotos, o Lucas Emanuel e o Pedrinho participaram da cerimônia da entrega da taça. Eles que integraram o elenco da Ponte Preta na reta final da Série C, não chegaram a estrear, mas participaram, foram relacionados para alguns jogos, mas devem ser mais utilizados no Campeonato Paulista. Além desses 11 reforços já contratados pela Ponte Preta, a diretoria ainda busca mais 4 nomes, 4 peças que devem chegar apenas durante o Campeonato Paulista. Um lateral esquerdo que deve chegar para ser o titular ou pelo menos brigar com o Brian Borges. O Brian Borges, pelo menos nessa estreia contra o Corinthians no domingo, deve ser escalado na lateral esquerda. Lá no Paysandu ele jogou pela lateral esquerda, jogou na ala esquerda, chegou em algumas oportunidades jogar até de ponta esquerda, então é um lateral muito ofensivo e ele deve ser escalado na lateral esquerda para essa partida de domingo. Além disso, a Ponte Preta ainda busca mais um volante e mais 2 atacantes. A informação que a Ponte busca desde do início da janela de transferências, um centroavante para fazer sombra ali para o Gé, para disputar a posição com o Gé, e a expectativa também é que após a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Matheus, que chegou a estrear no profissional no ano passado, volte para o elenco profissional também, para integrar o elenco do técnico Marcelo Fernandes. Batistão. Bom, são quantos remanescentes, né? Isso imaginando que a Ponte vá utilizar os contratados. Quantos são os remanescentes desse time base para estrear no campeonato? Diogo Silva, goleiro, Pacheco na lateral direita, o Simon. No meio-campo, acredito que o Rodrigo Souza e o Gustavo Teles devem começar a jogar, até pelas saídas do Léo Oliveira e do Luiz Felipe. O Elvis também deve ser titular. E o trio de ataque deve ser composto por jogadores que já estavam no ano passado. Então, Gé, Bruno Lopes, ou Diego Tavares, ou Miguel. Então, vamos lá. Diogo Silva, Pacheco, Simon, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, Elvis e mais 3. Acredito que 9 jogadores remanescentes do time do ano passado, Batista.
Oi aí, Tigrão, 18:29, 9 remanescentes. O time da Ponte muda pouco do ano passado, o time que foi campeão da Série C, para o time que vai estrear contra a equipe do Corinthians. E só uma informação, porque o Garro tinha sido liberado para jogar essa partida, mas hoje ele passou por uma intervenção cirúrgica. Ele operou o punho esquerdo. Ele fraturou o escafoide no jogo de volta da final da Copa do Brasil contra o Vasco. E a cirurgia foi realizada hoje. Portanto, ele está fora do jogo de domingo contra a Ponte Preta. Bom, eu quero dizer que concordo com os números, porque não dá para discutir com matemática, com aritmética. Mas não são 9 remanescentes titulares, né? Não são. Então, vamos lá falar os 9 aí. Diogo Silva, titular. Ok. Pacheco, titular. Ok. Simon, titular. Ok. Agora vamos para o meio. Primeiro volante aí, Rodrigo Souza. Terminou como titular. 4. Elvis. Terminou como titular. 5. Agora, o Gustavo Teles, que é muito bom jogador, não era titular. O titular era ou Léo Oliveira ou Luiz Felipe. Então paramos em 5. E no ataque, o Gé, que esteve contundido o tempo todo, não estava no time base campeão. Aliás, durante boa parte do campeonato esteve fora e o Marcelo Fernandes se virou como deu. E aí, não era titular, mas virou titular o Diego Tavares, ok? E o Bruno Lopes, que foi reserva um longo tempo e terminou como titular. Então, na minha conta aqui, 7. É um bom número, sim, considerando que o Gé só não era titular porque estava contundido, que teve uma contusão muito séria, muscular. Então, um número de 7 a 8 eu considero um número muito bom de remanescentes. E a gente tem umas peças aí importantes que foram titulares, né? E que não estão no grupo. Arthur, o Léo Oliveira, o Luiz Felipe, entre outros jogadores que saíram. O Anderson, que foi o grande expoente da defesa da Ponte. Então você pega 2 jogadores de meio campo, 2 de defesa. Mas ainda assim, a Ponte conseguindo essa manutenção de base é importante. Agora, com relação àqueles que serão utilizados, garotos, contratados, etc., a gente ainda não tem um time base da Ponte. Eu até pergunto para o Pedrinho, que é sempre muito ligado e atento e tem boas fontes, se você tem o time que treinou ontem, que fez o jogo treino e ganhou por 1-0 ontem da Inter de Limeira, gol do Gé. Tem esse time aí que iniciou a partida, Pedrinho, ou consegue para nós? Aí daria até para ter uma ideia melhor, porque por uma questão de coerência, é óbvio que se o treinador colocou esse time para iniciar o jogo treino, está na cabeça dele iniciar com esse time domingo contra o Corinthians. Você tem aí, Pedrinho? Tigrão, não tenho, estou tentando desde ontem, mas tá... É o segredo guardado a 7 chaves pela comissão técnica do Marcelo Fernandes. O que a gente sabe é que o Gé participou da primeira etapa do time considerado titular, foi o autor do gol e o que deve acontecer é o Brian Borges jogar na lateral esquerda. De resto, tudo muito bem trancado e protegido pela comissão técnica do Marcelo Fernandes. Vamos, você deu aí uma relação de 31 jogadores. Vamos agora tentar aqui esboçar. Vamos lá. Diogo Silva. Tô dentro? Tá dentro, titular. Pacheco. Titular na direita. Simon. Titular. E o outro zagueiro? Uma dúvida, tem 3 opções, o Alisson Maia, o David Braz e o Lucas Cunha.
Palpite seu. Talvez pelo conhecimento e por já ter trabalhado com o Marcelo Fernandes, talvez David Braz. E na esquerda? Brian Borges, improvisado. Improvisado não, é porque ele de ofício ele é lateral direito, mas já jogou muitas vezes na lateral esquerda. Perfeito, tá montada a zaga. Meio campo. Rodrigo Souza, parece confirmado. Deve ser titular, sim. Gustavo Teles. Então, tem a dúvida entre o Gustavo Teles e o Tarek, até pela semelhança de características. Tarek. Deve jogar o Gustavo Teles, mas não dá para cravar. E o Elvis, está confirmado? Elvis confirmado, treinando muito bem e como o Eberlin disse na entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, tá magrinho, tá em forma. Beleza. Vamos lá então. Ataque, se for no 4-3-3, porque a ponta também pode mudar. A ponta pode jogar com Tarek, Gustavo Teles, Rodrigo Souza e Elvis, 3 volantes, né? Neoquímica Arena, Corinthians, campeão da Copa do Brasil, quase 5 milhões de torcedores lá fazendo pressão, e aí joga com 2, sacrificaria um dos atacantes para povoar mais o meio-campo. Ninguém também pode cravar que a Ponte vai de peito aberto num 4-3-3 contra o Corinthians dentro da Arena. Então tá tudo muito nebuloso, não dá pra gente cravar. Mas, digamos que seja um 4-3-3, que é o esquema que foi mais utilizado na Série C, aí nós teríamos o Gé centralizado, bate, o Zé que treinou muito bem esse período e inclusive fez o gol ontem, né? Aí o Diego Tavares numa beirada e na outra beirada quem é que seria? Bruno Lopes. Bruno Lopes que é centroavante, mas ambos, tanto ele quanto o Diego Tavares, recompõem muito rápido, voltam muito, ajudam muito na marcação e aí dá também para acreditar no 4-3-3, porque sem a bola só fica o Gé. O Gé deve voltar marcando até a linha intermediária ofensiva, talvez um pouquinho além dela, voltando, e estamos conversados. Os demais todos marcando, o Elvis no meio ajuda, cerca, corre, pelo menos preenche o espaço, 2 volantes altamente marcadores, se for Rodrigo Souza e Gustavo Teles, as beiradas fazendo uma dobra, para não sobrecarregar num 2-3 contra 1 em cima dos 2 laterais, especialmente do lado esquerdo, com o Brian Borges, que conhece ali, já jogou várias vezes ali, mas não é a especialidade, ele deu origem a lateral direito. Mas vai resolver, não tem problema nenhum, é destro, e tem muitos exemplos de bons laterais pelo lado esquerdo e que não são canhotos, né? Zeca, revelado lá no Santos, e outras figuras marcantes da história do futebol brasileiro, como Nilton Santos, Júnior, Marinho Chagas, todos laterais pelo lado esquerdo, extraordinários, mas que eram destros. Então eu acho que não deve fugir muito disso. Agora uma outra pergunta que cai a toda hora aqui no nosso contato, na nossa interatividade com os ouvintes. Você que acompanha o dia a dia, acredita que a Ponte tem algum problema nesse time base que a gente está tentando esboçar em função de inscrição? Ou não? Tá tudo resolvido, Pedrinho? Tigrão, tudo resolvido ainda não tá, porque os jogadores ainda não tiveram seus contratos publicados no BID. O que eu sei é que os jogadores que já estavam, mas tiveram seus contratos encerrados e assinaram um novo contrato, renovaram com a Ponte Preta, esses jogadores vão poder ser inscritos e jogar. Casos como o do Pacheco, o Serginho, o próprio Elvis, esses jogadores não vão ter problemas quanto à inscrição deles. Os reforços ainda é uma incógnita, como eu disse, a gente trouxe ontem a informação, os clubes têm até hoje para subir os contratos no portal da Federação Paulista. A gente deve ficar sabendo em breve, até amanhã no máximo, se foi liberado a questão do transfer ban e se a diretoria conseguiu registrar esses atletas. Tomara que dê tudo certo para que o Marcelo Fernandes tenha todo mundo à disposição.
Aí ele vai montar um time competitivo e terá boas opções no banco. É a nossa torcida aqui, né? E em cima, inclusive, de uma informação que a gente recebeu numa entrevista do Marquinho, onde ele disse que, não estaria contratando se não fosse inscrever os caras. Não estaria contratando empresário nenhum, e eu penso assim também. Empresário não negocia com o clube se tiver alguma dúvida que vai assinar o contrato, mas não vai conseguir inscrever e o cara não vai nem disputar a posição, não pode jogar, não pode ir para o banco, não pode nada. Então eu acho e torço, mas esse prazo está meio que apertado, a Ponte também não se manifestou. Eu sei que você está monitorando aí o BID, né? Apareceu alguma contratação deste ano para esta temporada já no BID, porque me parece que para subir para a Federação Paulista tem que estar no BID. Não tiver no BID, não adianta subir para a federação. Pelo menos é uma informação que o Batista deu hoje, né? As coisas recebem essa hierarquia. Os fatos cumprem esta hierarquia cronológica. Primeiro o BID, depois sobe para a Federação Paulista de Futebol. Lembrando que o BID é na CBF. E aí, você está monitorando? Já tem cara nova no BID? Não tem? Como é que está? Nada ainda, Tigrão. O único que aparece como, entre aspas, reforço no BID é o goleiro Vinícius Ferrari, mas ele já pertencia à Ponte, estava emprestado para o Primavera e aí ele retornou, então o contrato dele já está válido no BID, mas como eu disse, ele já pertencia à Ponte, então dos novos reforços que foram contratados, nenhum ainda apareceu no boletim informativo diário da CBF. Legal, mas ainda dá tempo e pode ser que amanhã tenhamos uma novidade, na própria sexta-feira, mas o prazo para subir para a federação seria hoje. Eu acho que acontecendo aí o registro na CBF, aparecendo no boletim informativo diário, que a Ponte vai dar o seu jeito. E essa é a minha torcida. Por quê? Porque a gente ainda tem um certo ceticismo com relação ao novo elenco da Ponte. Uma coisa é um elenco para disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Outra coisa é disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. Não estou nem falando da Série B ainda, que está ali na frente. Série B é outra história, dá tempo de regularizar, de contratar mais, enfim, de avaliar as deficiências do elenco e dar uma enxertada. Agora, o Campeonato Paulista é domingo. Não tem, vai dar tempo, porque tem tempo, porque está se precipitando. Não, nós estamos aí há 3 dias do início da competição, 4 dias. 3 dias, porque quinta, sexta, sábado, domingo é o jogo. Então, a gente torce muito para que esteja tudo legal, porque o Marcelo, tendo todo mundo à disposição, é lógico que as possibilidades dele aumentam muito, aumentam demais. Se abre muito o leque. E mais uma dúvida, que o pessoal fica perguntando aqui para a gente nas redes sociais. Serginho está em condições legais de jogo, renovou, continua, porque o Serginho é um cara muito importante, tanto pela qualidade técnica como pela experiência. E dentro do esboço que nós fizemos juntos aqui, mais você do que eu, o Serginho não apareceu como titular, mas estaria à disposição pelo menos para o banco? Sim, Tigrão, assinou o novo contrato nos últimos dias e fica assim à disposição do Marcelo Fernandes, pelo menos no banco de reservas. Essa é uma grande notícia. Eu gosto muito do futebol do Serginho. Ele, inclusive, é uma opção de variação tática, tanto como, às vezes, uma boa saída de bola, como um segundo volante, com muita qualidade na saída de bola. Tem alguma característica, sim, senhor, de marcação, e às vezes mais adiantado um pouquinho quando acontece do Elvis dar aquela arriada física, o Serginho também é uma opção boa por ali. Se bem que agora tem o Cristiano também, que nós não colocamos no time base. Por quê? Ainda não apareceu no BID, mas aparecendo deve ir para o banco. Não acredito, em hipótese alguma, especialmente para esse jogo, em Elvis e Cristiano de início. Mesmo que o jogador ganhe condições
legais, burocráticas para jogar. Não acredito nessa possibilidade, mas é uma opção. Se ganhar condição burocrática, é uma opção de banco valiosa também. Inclusive, nessa possibilidade de repente, dar uma oxigenada quando o Elvis já estiver, né, um tanto quanto desgastado, já combalido fisicamente. Então, ficamos aqui tricotando. Qualquer novidade você vai falando aí para o torcedor pontepretano, acompanhando online o site da CBF, para ver se vem aí uma grande notícia e tira um pouquinho essa ponta, ainda a ponta de preocupação do torcedor da Ponte. E eu torço muito para que todos estejam à disposição, para que a Ponte comece bem. E o que é começar bem? Contra o Corinthians lá. Bom, carimbar as faixas do Corinthians seria o melhor dos cenários. Se esquecer o carimbo aqui em Campinas e não der para carimbar, um empate lá eu reputo como sensacional, que a Ponte somaria 1 ponto dos 7 ou 8 que vai precisar aí para começar a pensar em coisa maior no campeonato, mas tirar qualquer tipo de risco num campeonato perigoso de apenas 8 rodadas. 7 a 8 pontos é a conta que a gente está trabalhando aqui. Se você faz já num clássico desse porte, com favoritismo do Corinthians, você faz no primeiro jogo e tem mais 7 para fazer mais 6 ou 7 pontos, nada mal. Nada mal. E outra coisa, dá moral, né? Robustece emocionalmente o grupo para continuar. Espera um pouquinho. Se nós formos lá e brecamos o Corinthians lá dentro, nós podemos pensar em algo mais no campeonato. É a tal da confiança, é a tal da autoestima que o jogador vai adquirindo, e isso às vezes é mais importante até do que propriamente questões técnicas, táticas e físicas. É a questão mental, é a questão emocional, é a questão da confiança. É isso. Então vamos torcer, mas a Ponte deve encarar e deve endurecer as coisas e deve enfrentar de igual para igual o Corinthians, pelo menos essa é a minha expectativa nesse jogo da Neoquímica Arena, domingo, 16 horas. E Batista, naquela hora em que deu um soluço aqui na linha, na internet, que agora não é mais linha, né? Agora é tudo eletrônico, não é mais aquela linha que o cara ficava pendurado no poste lá, coitado, puxando o fio lá para ver se a gente conseguia falar. Agora vai tudo eletronicamente, pelas mágicas ondas da internet, mas ela de vez em quando dá uma soluçada, mesmo tendo um equipamento legal, com essa qualidade de som que os ouvintes estão acompanhando aí. Só para concluir, aliás, eu já tinha concluído, quando você me perguntou se o Guarani de 2026 é melhor do que o Guarani 2025. Sim, é melhor e é mais experiente e abre aí uma perspectiva muito boa de fazer um Campeonato Paulista sem sustos e de subir para a Série B nas disputas em que estará envolvido na Série C deste ano de 2026. Tem grande chance de acesso na minha avaliação. E na Copa do Brasil? Bom, o Guarani entra na primeira fase, não tem tabela, não tem adversário, não tem nada ainda. Vamos aguardar, mas em tese, por entrar na primeira fase, a não ser que dê um azar desgraçado, mas é meio dirigido, é a equipe melhor ranqueada contra a equipe pior ranqueada, e aí o melhor ranqueado joga fora. Então, em tese, não deve vir nenhum bicho-papão aí na primeira fase nem na segunda. Também, na Copa do Brasil, por tudo isso que acabei de dizer, a minha expectativa é positiva com relação ao Guarani. 18h49. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara
são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito. Assada, frita, cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E tem uma informação importante a respeito do Igatacado, que vai estar com uma promoção sensacional. São apenas 3 dias de ofertas incríveis, com preços arrasadores, que você só encontra no Igatacado. Anota aí, de 9 a 11 de janeiro, sexta, sábado e domingo. Somente nesses 3 dias, as lojas do Igatacado vão estar cheias de ofertas imperdíveis. É a chance perfeita para abastecer a sua casa ou seu negócio, aproveitar promoções de verdade e começar o ano economizando muito. E tem mais, pagando com o cartão Igatricard, você ainda pode parcelar as suas compras em até 3 vezes, com mais tranquilidade e organização no bolso. Então, não deixe para depois. Passe neste final de semana no Igatacado. Aproveite o Liquidaiga. Liquidaiga. Mas corre, porque são só 3 dias. Sexta, sábado e domingo no Igatacado. 18h52. Boa noite, Batista. Precisa esclarecer a situação exata do Serginho. Ontem, quando perguntei sobre os contratos, você disse que os jogadores que renovaram não estariam automaticamente à disposição e precisaria resolver o transfer ban para estarem liberados, assim como os novos contratados. Agora há pouco, Pedrinho, respondendo ao Tigrão, diz que ele assinou e está à disposição. Sendo assim, serve para os outros também, como o Elvis, por exemplo. E aproveitando, vocês poderiam esmiuçar um possível time, considerando a não solução do transfer ban. Zagueiro, por exemplo, não temos para fazer a dupla com o Simon. Realmente eu disse ontem, né? Sobre a questão do Serginho e também sobre o Elvis, porque os contratos terminaram. Se os contratos terminaram e são feitos novos contratos, esses contratos precisam ser registrados. E para registrar os novos contratos é necessário a quebra do transfer ban. Então os casos do Serginho e do Elvis estão na mesma situação dos novos contratados. Então, que é como eu disse com o Tigrão, as renovações são permitidas. Jogadores que estavam na Ponte podem assinar o contrato novo de renovação e podem jogar, ficam liberados para jogar nessa primeira rodada. Essa é a informação que eu tenho hoje. Essa é a informação que está no regulamento.
Eu chequei com uma pessoa e ela me passou isso. Jogadores que estavam no time... Todo novo contrato tem que ser registrado. Sim. Inclusive sai lá no BID. Quando sai no BID, sai lá a numeração de um novo contrato. Então, como é que a Ponte vai registrar esse novo contrato se estiver ainda presa no Transferban? Então, essa é a questão, né? Não é uma extensão de contrato. Não é o caso do Diogo Silva, goleiro, que teve o contrato estendido, a renovação automática. Ou seja, o contrato existe até uma segunda data e tem lá uma cláusula de renovação automática. Não são os casos aí do Serginho e do Elvis, né? Então eu vou procurar checar, vou ver se eu consigo no site da federação, mas eu até questionei uma pessoa hoje e foi o que me foi passado. Jogadores que já estavam, que vão renovar com o mesmo time, podem sim ser inscritos, mas a gente vai apurar mais um pouco e daqui a pouco a gente traz essa informação concreta para o ouvinte da Bandeirantes. Perfeito, e depois também, né, se for possível agora, se não pode ser para depois. O Renato Alves quer saber, caso não tenha possibilidade de inscrever os novos contratados, quem é o jogador que vai fazer dupla de zaga com o Simon. Aí o Marcelo Fernandes acredito que vai puxar alguém da copinha, talvez o Diego Leão, porque os outros 3 zagueiros à disposição no time principal são reforços. Então acredito que caso eles não consigam ser inscritos, acredito que algum jogador da Copa São Paulo, talvez o Diego Leão, possa ser chamado para o time profissional. Uma outra opção Oi. Seria o Rodrigo Souza. Caso não consiga utilizar os zagueiros que foram contratados, aí seria o Rodrigo Souza ser puxado para trás e entrar com o Serginho no meio, né? Essa é uma outra possibilidade, porque desde que o Serginho esteja existe essa dúvida em condições de jogo. Então o Serginho, aí o Gustavo Teles, Elvis. E a zaga fecharia com o Rodrigo Souza e Simon, que o Rodrigo Souza já jogou por ali. Agora tem uma outra dificuldade, caso tenha esse problema de inscrição, que é a lateral esquerda, onde o Brian Borges é contratação dessa temporada. E aí, como é que fica? João Gabriel já jogou na lateral esquerda, pode ser que seja improvisado novamente. Várias vezes. E tem o menino também, né? Gabriel Braga, né? Isso, também. E o Giancarlos, esse não. Esse ainda não está pronto. E nem o Danilo Barcelos, que é uma pena. Seria um jogador importantíssimo nesse momento. Ele que tem contrato para emprestar parte da sua experiência, até pela sua boa condição técnica, bom arremate e tal, mas está fora de combate. Ainda está em fase de recuperação da cirurgia. Ambos, cirurgia de joelho. Me parece o Giancarlos um pouco à frente, porque operou antes. Mas é uma dificuldade que a Ponte pode ter e a gente espera que tudo esteja resolvido, como eu disse há minutos atrás aqui, para que o Marcelo Fernandes não tenha uma limitação que não é por opção dele. Não, esse comigo não vai jogar porque não está bem. Aí é a opção do treinador. Esse vai para o banco porque fisicamente não está legal. Esse tipo de opção do treinador a gente vai respeitar sempre. Agora, o que preocupa é quando ele quer utilizar e não pode, por questões outras. Por isso que a gente fica aqui torcendo muito para que todos dessa relação de 30 e poucos jogadores aí, que todos estejam à disposição. 18h58, ainda tem um tempo para você participar da promoção de hoje. São 2 ganhadores, cada um irá levar um panetone da Cacau Show e mais 4 ingressos para o Hopi Hari. Repito, panetone da Cacau Show e mais 4 ingressos para o Hopi Hari. Para participar, 2 maneiras. Uma pelo site da Rádio Bandeirantes Campinas,
ou então no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. No site você vai entrar na aba Promoções. Lá tem um formulário. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, lá no chat onde o pessoal deixa comentários, tem um link, clique no link, vai aparecer o formulário. Em ambos os casos, preencha o formulário e você já estará concorrendo. Os ganhadores têm até 3 dias úteis para retirarem os presentes aqui na recepção da Band, na Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, no Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, das 9 à 1 e das 14h30 às 17h30. Participe e boa sorte para você. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes, detalhes da primeira rodada do Paulistão e depois os jogos de Ponte e Guarani. Então, sábado começa mais um grande Paulistão, 15 horas, São Bernardo e Capivariano. O Capivariano que foi o campeão da Série A2 do ano passado. 16 horas do sábado na Vila Santos e Novo Horizontino. 18h30 do sábado no Brinco. Guarani e Primavera. E fechando os jogos no sábado, 20h30, Canidé, o clássico Português e Palmeiras. Domingo, 16 horas, Neoquímica, Corinthians e Ponte. Às 17h, Velo Clube e Botafogo. 18h15, Noroeste e Bragantino. 20h30, Mirassol e São Paulo. Depois, como fica aí a situação da Ponte e do Guarani? Nós teremos no dia 13, terça, dia 13, 19 horas, Novo Horizontino e Guarani. Na quarta-feira, semana que vem, dia 14, 21 horas, Ponte e Velo Clube. Então, o primeiro jogo da Ponte no Majestoso é quarta que vem. Dia 14, 21 horas. Repito, Ponte Velo. Depois, dia 17, sábado, 18h30, lá em Capivari. Capivariano e Ponte. Dia 18, domingo, 20h30, no Brinco, Guarani e Santos. Vou repetir, é isso mesmo. Dia 18, domingo, 8h30 da noite, Guarani e Santos. Dia 21, quarta, 21h30, Majestoso, Ponte São Bernardo. Na quinta-feira, dia 22, 21h30, em Rio Claro, Velo Clube Guarani. Dia 24, sábado, 17 horas, Majestoso, Ponte Noroeste. Dia 26, segunda-feira, hein?
Dia 26, 20 horas, Canindé, Portuguesa e Guarani. O derby é dia 31, sábado, 16 horas. Derby vai ser no Brinco. No dia 7, sábado, 16 horas, Portuguesa e Ponte. E também dia 7, sábado, só que 18h30 no Brinco, Guarani e Botafogo de Ribeirão. E a última rodada, dia 15 de fevereiro, domingo, toda a rodada, todos os jogos serão às 20h30. No Majestoso, a Ponte recebe o São Paulo e o Guarani joga na capital contra o Palmeiras. Lembrando que ao término da 8ª rodada, 8 se classificam e os 2 últimos serão rebaixados. Um total de 16 clubes, ok? Então, aí o primeiro vai pegar o 8º, o segundo pega o 7º e assim sucessivamente. Aí vai ser jogo único. Depois a semifinal, jogo único. E a grande final, 2 jogos. Atenção, como é diferente o Paulistão, são 8 rodadas, equipes que a Ponte não vai enfrentar na primeira fase. Palmeiras, Santos, Novo Horizontino, Bragantino, Mirassol, Botafogo e Primavera. Atenção, jogos em que o Guarani não vai enfrentar adversários que seriam adversários, mas não vai enfrentar. O Guarani não joga contra São Paulo, Corinthians, São Bernardo, Capivariano, Noroeste, Bragantino e Mirassol. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19:07, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite da gente? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas aí nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. São temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais, aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar, de saborear o nosso time
Chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Promoção encerrada para ganhar panetone da Cacau Show e também ingressos para o Hop Hari. Já já eu vou fazer o sorteio e aí saberemos quais os dois ganhadores. Um panetone da Cacau Show para cada e mais 4 ingressos do Hop Hari para cada ganhador. Já já tem, portanto, né, o nome aqui de cada sorteado, mas a partir de agora a promoção está encerrada. Vamos aos temas do dia, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. E o comentarista escolhe um dos temas. Internacional confirma a venda de Vitão para o Flamengo. Negociação que ultrapassa os 65 milhões de reais. Clube Gaúcho ainda afirmou em nota que a venda foi concretizada lá no dia 28 de dezembro e que o zagueiro passou por exames médicos no Clube Carioca nos últimos dias de 2025. Antes de fechar com o rubro-negro, Vitão esteve próximo de defender o Cruzeiro, mas a negociação não evoluiu. Pauta 2. Após rescindir com o Corinthians, em comum acordo, Fagner se despediu do clube nas redes sociais nesta quarta-feira. Em publicação no Instagram, lateral cita que pessoas quiseram e fizeram isso, se referindo à saída dele do timão. Oficialmente, o Corinthians não divulgou os valores da negociação, mas precisará pagar uma quantia ao atleta. Pauta 3. Caçula do Paulistão, Primavera anuncia elenco com 32 jogadores para disputar pela primeira vez em 99 anos de história a elite do futebol paulista. Entre os jogadores do elenco, alguns nomes conhecidos como o lateral Kevin, ex-Botafogo, Ponte Preta e Guarani, Yuri Lima, ex-Santos, Fluminense e Mirassol, Júnior Caissara, ex-Santos, Paulo Baia, ex-Fluminense, Ceará e Ponte Preta, além do técnico Rafael Marques, que teve passagens como jogador pelo Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, entre outros. A estreia do Fantasma será no sábado, 18h30, contra o Guarani, no Brinco de Ouro. Começo com você, Breno Beretta. Qual o tema que você escolheu para hoje? Eu escolhi justamente o adversário do Guarani, né? O Primavera. A gente, inclusive, ouviu na tela da Band e assistiu, né? Fez uma entrevista com ele nos últimos dias do ano de 2025 com o Rafael Marques, treinador, debutando no time, vai ter a oportunidade aí, estava nos últimos anos como auxiliar, foi um grande atacante e eu acredito bastante no Primavera nesse Paulistão. Acredito, eu não digo nem em classificação, mas na permanência, até porque é o primeiro ano, é ano histórico para a equipe do Primavera. O Primavera, quem está no comando do Primavera, né, sabe montar bons times. O Nenezini, por exemplo, sabe tudo de futebol. Eu acredito bastante no Primavera nesse Paulistão. É claro que para a primeira rodada, jogo fora de casa e um jogo contra o Guarani, que vem com um time novo também, a gente tem que desconsiderar um pouco essa primeira rodada, principalmente no caso do Primavera, né? Mas ao longo da competição, por mais que seja 8 rodadas logo de cara, né? Eu acredito no Primavera e acho que eles montaram um time para permanecer na elite do Paulistão, Batista. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu queria falar um pouquinho do fair play financeiro para entrar no tema do Vitão. Não, porque agora é fair play financeiro,
porque vai ter um controle maior, que o equilíbrio vai ser maior. E pergunto, o Vitão foi negociado, zagueiro do Inter de Porto Alegre, ele foi negociado com o Flamengo por algo em torno de 65 milhões de reais. Quem no futebol brasileiro, atualmente, se não for para dar calote, né, contratar e pagar, quem além de Flamengo e Palmeiras consegue contratar um jogador por 65 milhões de reais? Times médios do futebol brasileiro, e eu vou colocar aqui Ponte Guarani no balaio, para faturar bruto 65 milhões, eles, na maioria das vezes, não conseguem esse faturamento em 2 anos. Teria que faturar 32 milhões e meio por ano, bruto. Quando vai para o líquido, então, a situação é pior ainda. Então, cadê o fair play financeiro? Ah, mas a negociação foi no ano passado. Esse ano vai ter que explicar, tem que equilibrar. Tudo prosopopeia flácida para ninar bovinos. Vai continuar as disputas, o faturamento, a cota de televisão e a polarização em torno de Flamengo, Palmeiras e aparecendo ali, às vezes colocando um pouquinho o pescoço fora d'água, como foi esse ano, o Cruzeiro, que não conseguiu levar o Vitão. E aí o problema é grana. Então eu pergunto de novo, um zagueiro numa transição, ainda que não atinge a maturidade, dentro do futebol brasileiro, numa transação clube brasileiro com clube brasileiro, 65 milhões? Onde é que nós vamos parar? Como é que vai ser o tal do equilíbrio proposto pelo fair play financeiro? É uma pergunta que eu coloco aqui. Eu vou ficar de campana na média de salário e de contratações de algumas equipes que extrapolam. Então vem um discurso, vem uma retórica, mas na prática, provavelmente, nem as moscas mudarão. O que está embaixo ficará igual e as moscas serão as mesmas. 19:16, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h20. Se tem algo que combina tanto quanto futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeschini na mesa. Todeschini apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeschini é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeschini é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeschini tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de "o macarrão já tá pronto", a emoção toma conta e aí é só partir para o abraço que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeschini na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeschini, tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. É Todeschini, sim. É Todeschini, sim. Se tem sabor, tem Todeschini, delicioso assim. Batista. Oi, bebê, fala que eu te escuto. Sobre o bid, né, só para completar, até porque o Guarani hoje saíram no bid. Guilherme da Silva Barbosa, que é o Maranhão, né, Jonathan Costa, Matheus Klaus, Maurício Antônio, Ralf, Natan e o Rian. Quem que tá faltando sair no bid nesse momento? O Kaique França, tá faltando sair o Fabrício Dias e o Guilherme Cachoeira. Aí eu até questionei uma pessoa, né, principalmente em relação ao Kaique França, que é o principal, né? Já foi protocolado e tá pendente na CBF, mas cai amanhã. Então pode, por exemplo, o Guarani protocolou hoje, o Kaique França saiu, inclusive hoje, se a gente colocar no bid o Sport, saiu a rescisão hoje dele com o Sport. E já uma foto dele com a camisa do Guarani. E daí, então, o Guarani protocolou hoje, então pode cair amanhã. Essa mesma situação, por exemplo, pode acontecer com a Ponte. Protocolou hoje e cair amanhã. E atenção para o sorteio Panetone da Cacau Show e 4 ingressos para o Hop Hari. 2 ganhadores, Enivaldo Fernando Milani, 19 o código de área e o número 99508 e os 4 números finais que não vou divulgar. E a Dailton Gonçalves Pereira, sobrenome do meu avô, que há muitos anos está morando no céu, Alcides Pereira. 19 o código de área e o número 98320 e os 4 números finais que não vou divulgar. Repetindo,
Enivaldo Fernando Milani e Adailton Gonçalves Pereira. São os ganhadores, tem 3 dias úteis, quinta, sexta e segunda, para retirarem os presentes aqui na portaria, na recepção da Band, Avenida Engenheiro Antônio Francisco de Paula Souza, 2799, Jardim São Gabriel, na saída para Valinhos, aqui bem no alto do São Gabriel. Você que é o ganhador vai comparecer trazendo um documento que contenha o seu CPF, das 9 à 1 e das 14h30 às 17h30. Parabéns para os ganhadores e muito obrigado para todos que participaram. Álvaro Gurgueira, corrigindo o Tigrão, o Guarani entra na segunda fase da Copa do Brasil. Abraço, Álvaro Gurgueira. Muito obrigado para você, Álvaro Gurgueira. Obrigado aí pela sua participação. E agora na lata. Responde na lata. O Cruzeiro apresentou no início da tarde de hoje o técnico Tite, que vai comandar o clube até o final dessa temporada. Na sua opinião, o treinador vai dar certo no comando da Raposa? Eu começo com você, Breno Beretta. Qual é a sua reflexão? Eu acho que o trabalho dele vai ser parecido com o que foi no Flamengo. Vai ser mais do mesmo. E você, Tigrão, qual é a sua reflexão? Não vai esquentar a cadeira. Vamos lá, Tigrão, eu sigo com você. Se você fosse o Hulk, ficaria no Atlético Mineiro, onde já tem status de ídolo, ou aceitaria a proposta do Fluminense em busca de novos desafios? Ficaria no Galo pelo status e pela estátua. E você, Breno Beretta, qual é a sua reflexão? Ficaria no Atlético, mas eu acho que o Atlético precisa valorizar mais ele com um tempo maior de contrato, que ele até citou que o Atlético queria aposentá-lo, mas ele quer continuar jogando. Se ele quer, o Atlético tem que colocar ele para jogar em mais tempo. Qual time você acha que chega mais pressionado para o Campeonato Paulista? Palmeiras, que não conquistou nada em 2025, ou o Santos, que está investindo milhões na dupla Neymar e Gabigol? Você, Tigrão, qual é a sua resposta? Eu acho que o Palmeiras, pelo tamanho do orçamento, mesmo o Santos investindo, mas nada se compara em termos de futebol paulista e brasileiro ao orçamento do Palmeiras, exceção feita ao Flamengo. Então acho que o Palmeiras, todo o campeonato que ele entra, pelo que ele gasta e pela arrogância do seu treinador, ele entra com a obrigação de ganhar, pelo que ele gasta, pelo que ele investe. Isso é um problema dele. E quando não ganha, é vexame. E você, Bebê? Eu também, Batista. Eu concordo 100% com o Tigrão e acho que o Palmeiras vem mais pressionado, até pelo investimento que tem. Valeu, Bebê. Um abraço para você e até amanhã. Valeu, Batista. Um abraço a todos. Até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Valeu, valeu. Um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã os donos da bola às 12? Isso, exatamente. É um meio-dia. Oba! Então estarei lá e não preciso levantar tão cedo. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. É isso aí, os donos da bola amanhã do meio-dia à 1 da tarde, o horário tradicional, porque
não tem transmissão da Band em rede nacional da Copa Africana de Seleções. E você acha que eu e Band Bereta estamos chacoalhando legal o Limoeiro? Sim, com certeza. Estão chacoalhando muito legal a Roseira. E o salário? Pedro Piscinato, um abraço para você e até amanhã, Pedrão. Valeu, Batistão, um grande abraço para você e até amanhã. Boa tarde, Batista. Eu venho falando do Kevin há mais de um ano. Ele joga mais do que o João Marcelo. Abraços, Adilson Souza. E é verdade, o Adilson Souza vem falando há muito tempo do Kevin. E agora parece que no Campeonato Paulista ele será aproveitado. Até porque o Maranhão está machucado, não tem condições de jogo, e o caso do Luca, que não é centroavante, vai jogar improvisado, mas é veterano, não aguenta os 90 minutos. O Tigrão falou sobre isso hoje na tela da Band. E aí entra o menino Kevin, que deve ganhar uma oportunidade, tal qual aconteceu com o João Marcelo o ano passado. Ou seja, o raio pode cair no mesmo lugar outra vez, hein? Final de programa, muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, eu agradeço de coração. Vem aí Esporte em Debate Nacional, tchau! Agora, Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes.